Então, bem-vindos todos à parte 3 dos Manifestantes de Deus. Os Manifestantes de Deus, que eles nos trazem dois poderes. Os poderes de transformação individual e poderes de construção da sociedade. Durante toda a história da humanidade, eles nos guiaram ao longo de nosso caminho evolutivo. A história esqueceu de muitos de seus nomes, mas eles nos ensinaram com paciência e amor quem somos, a diferença entre o certo e o errado e como podemos contribuir da melhor forma para a sociedade em que vivemos. Tem uma citação aqui muito interessante da fé Bahá'í, que talvez 1000 anos atrás, 200 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, a generosidade de Deus estava fluindo, o esplendor de Deus estava brilhando, o domínio de Deus estava existindo. Saiba com certeza que em cada dispensação, a era em que o mensageiro de Deus, a luz da revelação divina, foi concedida proporção direta do passado, adaptaram sua mensagem aos tempos em que as pessoas viviam. No tempo de Cristo, ele não podia ensinar o conceito da unidade mundial, pois o povo não tinha capacidade de compreender a imensidade desse mundo e todos os seus muitos povos. Assim como Cristo disse: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Nunca poderá língua alguma cantar louvores que lhes sejam dignos. Jamais palavra humana desvendará seu mistério. Abdu'l-Bahá disse que nós humanos temos duas partes, o corpo e a alma. No entanto, os manifestantes de Deus têm três partes, o corpo, a alma e o Espírito Santo. O sol emana luz de si mesmo, não tirando a luz de outras fontes. Os instrutores divinos possuem luz inata. Frequentemente, os manifestantes de Deus são comparados ao sol. O sol nos dá luz e vida, e sem ele não poderíamos viver. O Bab, cujo nome era Syed Ali Muhammad, nasceu em 20 de outubro de 1819. Ele nasceu em uma família distintamente nobre, descendente de Maomé, e cujo título Syed são para as pessoas que são descendentes do profeta. O Bab era o portão simbólico entre as passadas das profecias, entre uma nova era de cumprimento para a humanidade. Portanto, seu título do Bab significa a porta. O Bab tinha uma missão dupla. Primeiro, semelhante a João Batista, ele foi a porta para a revelação mais poderosa que se seguiria de perto a sua. E, em segundo lugar, ele também foi um manifestante com um livro intitulado Bayan. Pouco depois do nascimento do Bab, seu pai morreu e seu tio materno assumiu a responsabilidade por seus cuidados. O menino provou ser extraordinário. Desde a infância, ele era diferente das outras crianças e era incrivelmente sábio, meditativo e sereno. Isso como criança, ele era extremamente meditativo e bem sereno. O seu tio o levou para a escola primária, mas em pouco tempo seu professor trouxe o Bab de volta para casa e disse ao tio: vim trazê-lo de volta a vós e entregá-lo à vossa vigilante proteção. Não há de ser tratado como um menino qualquer, pois nele já posso discernir as evidências daquele poder misterioso que a revelação do Senhor da Era tão somente pode revelar. Incumbe-vos rodeá-lo de vosso mais carinhoso cuidado. Guardai-o em vossa casa, porque ele, em verdade, não necessita de mestres como eu. Quando Bab tinha 15 anos,
ele foi trabalhar como comerciante no negócio de seu tio. E aos 22 anos de idade, casou-se e teve um filho, que faleceu ainda criança. A personalidade do Bab era gentil e jovem. Ele tinha uma rara combinação de mansidão e grande força de caráter. Ele possuía uma beleza física excepcional e uma voz suave e melodiosa, eloquência magnética e serenidade imperturbável. Ele foi retratado como em toda a glória de sua juventude, com sua infinita ternura, com seu encanto irresistível e heroísmo jamais excedido, e seu paralelo nas circunstâncias dramáticas de sua curta e momentosa vida. Em 23 de maio de 1844, o mesmo ano em que os cristãos em vários países anunciaram que Cristo voltaria, de acordo com as profecias bíblicas, o Bab fez o anúncio de tremer a terra a seu primeiro seguidor, Mullah Hussein, que ele era o mensageiro de Deus, trazendo uma nova revelação divina e anunciando o advento próximo do grande mensageiro divino que foi profetizado nas Sagradas Escrituras de todas as religiões e cuja missão seria trazer ensinamentos para a unificação e espiritualização da humanidade. As pessoas entre o qual ele apareceu era o povo mais decadente do mundo civilizado, grosseiramente ignorante, selvagem, cruel, impregnado de preconceito, servo em sua submissão, uma hierarquia quase deificada, lembrando a sua objeto dos israelitas de Egito nos dias de Moisés, e na perversidade dos idólatras da Arábia nos dias de Maomé. Depois daquela noite auspiciosa com Mullah Hussein, o Bab disse a ele para não contar a ninguém sobre o encontro. Ele disse que mais 17 almas, contadas em meditações e sonhos, visões e orações, chegariam nos próximos dias para declarar sua fé na nova revelação. E com certeza, eles começaram a procurar o Bab. Sendo um deles uma mulher chamada Tahereh, que infelizmente nunca encontrou pessoalmente, mas o viu numa visão. Ele chamou essas almas das letras dos viventes e as enviou por toda a Pérsia para ensinar a nova fé. A fama meteórica do Bab, seus novos ensinamentos incluíam o anúncio que as mulheres eram iguais aos homens, e seu ensino eletrizante que haveria uma outra manifestação, aquele que Deus tornará manifesto, que rapidamente seguiria sua própria revelação e acabaria estabelecer através da paz mundial uma idade de ouro da humanidade, causou entusiasmo e rapidamente se espalhou por toda a Pérsia. Homens de destaque, médicos eminentes e até funcionários do governo, os mais capazes do Estado, rapidamente abraçaram a causa do Bab, convencidos que sua mensagem era de origem divina. Muitos deles testemunharam, em resposta às suas perguntas, como ele era capaz de escrever tratados de milhares de palavras sem parar e que eram incomparáveis em sua sabedoria e estilo. O povo também seguia o Bab com enorme entusiasmo. O clero muçulmano ficou alarmado e se sentiu altamente ameaçado pela reação estática das multidões e pelas brilhantes palestras e ensinamentos de alguns de seus colegas convertidos. Eles decidiram que o Bab deveria ser aprisionado nos trechos solitários do norte da Pérsia, longe da população em torno das principais cidades. Eles o prenderam e o levaram para uma prisão chamada Makul. Arranjaram carcereiros rudes e cruéis e os instrutaram a não receber visitantes e ser mantido em confinamento estrito. No entanto, logo os seus carcereiros foram amolecidos pelo seu novo prisioneiro e começaram a permitir que seus seguidores, que haviam viajado de longe para vê-lo, entrassem em sua cela. O povo ao redor da prisão também logo começou a se reunir todas as manhãs ao redor da prisão para receber uma benção e ouvir sua voz abençoada. Depois de 9 meses, as autoridades ouviram o que estava acontecendo em Makul e estavam determinadas a prendê-lo em uma prisão ainda mais distante e bem fortificada, chamada Shirik,
que o Bab chamou da Montanha Dolorosa. O Bab foi submetido a um confinamento mais rigoroso. O primeiro-ministro, junto com o clero, deu ordens estritas e explícitas ao diretor Yahya Khan, que era o cunhado do rei. Disseram a ele que ninguém teria permissão para entrar na presença do Bab. Não haveria exceções a essa regra. No entanto, apesar da natureza enfática da ordem, Yahya Khan se viu imponente para obedecê-la. Ele também, em breve, ficou fascinado pelo seu prisioneiro e esqueceu completamente o dever que era esperado que cumprisse. O amor pelo Bab reivindicou todo o seu ser, e ele teria preferido ser morto ao causar-lhe o menor desconforto. Logo o povo da área circundante, inicialmente hostil, caiu sob a influência transformadora do Bab. O tamanho da multidão que queria ver o Bab era maior ainda que em Macu. Um homem indiano, depois de ter um sonho com Bab, andou todo o caminho desde a Índia para ver o Bab e imediatamente acreditou. Quando os acontecimentos da prisão de Shirik chegou ao primeiro-ministro, ele sabia que não deveria falhar pela terceira vez. Um grande número de crentes na Pérsia estavam sendo cruelmente perseguidos pelo clero em todas as cidades. Agora o primeiro-ministro estava convencido de que a única maneira de impedir a disseminação da religião era executar o Bab. Então ele foi levado de caravana para Tabriz. Lá foi realizado um julgamento simulado. Quando foi perguntado a ele se era o mensageiro de Deus, ele respondeu: "Eu sou", exclamou. "Eu sou o prometido. Sou aquele cujo nome há 1000 anos vindes invocando, cuja menção vós tem feito levantar, cuja vinda há muito esperais testemunhar, e de cuja revelação tendes rogado a Deus que não atarde a hora. Em verdade vos digo, é dever que pese sobre os povos do Oriente e do Ocidente obedecer minha palavra e hipotecar fidelidade à minha pessoa." Um silêncio caiu sobre o salão, e um sentimento de admiração tomou conta dos presentes. Eles abaixaram a cabeça em uma confusão silenciosa. Ele foi mandado de volta para Shirik, mas não por muito tempo. O clero, terrivelmente assustado com o fato de que as conversações pareciam estar levando a população para essa nova causa, alinharam-se com o governo e levou uma população ignorante a cometer terríveis perseguições aos babis, usando táticas assustadoras do púlpito. Muitos dos babis foram mortos de forma selvagem e seus pertences saqueados. Em um lugar chamado Tabassi, 313 fiéis fugiram para um santuário em busca de proteção. Lá eles foram continuamente bombardeados por 13.000 soldados do governo, que não obtiveram uma única vitória sobre eles. Um fato que irritou e frustrou o rei imensamente. Essa apreensão durou 9 meses, e quando não havia mais nada além de couro de sapato para comer. No final da apreensão, aqueles babis, após a vinda os soldados, esses 13.000 soldados, levantaram o Alcorão e prometeram no Alcorão para ter paz. Os babis, sabendo que eles estavam mentindo, aceitaram. E assim foram capturados pelos soldados e foram mortos ou mostrados ao povo, sofrendo mutilações nas ruas da cidade. O martírio do Bab está associado a um milagre surpreendente que está registrado nos registros oficiais do governo da Pérsia. Levado mais uma vez a Tabriz, onde seria executado por rifles de 750 soldados, o Bab foi preso. O coronel do regimento, Sam Kam, um Cristo que havia recebido a ordem de executar a execução, pediu para falar com o Bab. Na presença do Bab, o coronel curvou-se diante dele e implorou que fosse libertado do dever hediondo que lhe era imposto. O Bab deu a ele a seguinte garantia: siga suas instruções, e se sua intenção for sincera, o Todo-Poderoso seguramente livrá-lo de seu embaraço.
Pouco antes da execução acontecer, o Baba estava dando as suas últimas instruções a seu secretário, em uma das celas do quartel onde estava aprisionado. O carcereiro, não querendo que conversassem, interrompeu abruptamente a conversa e chamou o secretário ao lado e repreendeu-o severamente. O Baba disse ao carcereiro: até que eu tenha dito a ele todas as coisas que pretendo, não me fará calar nenhum poder terreno. Mesmo que todo mundo esteja armado contra mim, ainda desta forma será impotente para impedir-me de cumprir minha intenção até a última palavra. Em seguida, o Baba foi conduzido ao local da execução, junto com um jovem discípulo, que implorou a seu santo mestre que lhe fosse permitido morrer com ele. Eles foram amarrados com cordas e suspensos em um pilar contra a parede do quartel. O pelotão de fuzilamento organizou em 3 fileiras, cada uma de 250 homens. Cada arquivo, por sua vez, abriu fogo, até que todo o rendimento disparou suas balas. A fumaça dos 750 rifles era tão densa que o céu escureceu. Assim que a fumaça dissipou, a multidão atônica de cerca de 10.000 almas, que se amontoavam nos telhados do quartel, bem como nos topos das casas vizinhas, avistou uma cena na qual seus olhos mal podiam acreditar. O Baba desaparecerá de suas vistas. Apenas seu companheiro permanecera vivo, incolume junto à parede que haviam sido suspensos. As cordas pelas quais foram alçados se haviam arrebentado. O Sid Baba desapareceu, exclamaram os espectadores, boquiabertos. Imediatamente foi iniciada uma frenética busca. Ileso e sereno, no quarto que ocupara a noite anterior, foi ele encontrado, empenhado em completar sua interrompida conversação com seu amanuense. Quando Baba terminou de dar suas últimas instruções, voluntariamente se submeteu à segunda tentativa de execução. Mas foi necessário trazer outro rendimento, porque o primeiro, cheio de temor a Deus por causa do milagre que haviam visto, se recusou a repetir o ato. O segundo regimento foi instalado e disparado linha por linha. Desta vez, seu corpo e o de seu discípulo foram crivados de balas, com exceção de seus rostos, que ficaram quase intactos. O martírio do Baba ocorreu quando ele tinha 31 anos de idade. As últimas palavras do Baba foram: ó perversa geração, tivesses acreditado em mim, e tireis todos vós seguido o exemplo desse jovem, que está em posição superior à maior parte dentre vocês, e ter-vos-eis sacrificado de bom grado em meu caminho. Dia virá, quando me haveria reconhecido. Aí não mais estarei convosco. O ano era 1850. Mas nesta hora mais escura e terrível, uma nova luz estava prestes a irromper em glória no horizonte sombrio da Pérsia. Os babis só podiam guardar a profecia do Baba em seus corações para fixar seu olhar sobre aquele que Deus tornaria manifesto e dar graças ao Senhor que certamente aquele dia logo se manifestaria. Por muitas décadas, o corpo do exaltado Baba e de seu jovem companheiro, que estavam entrelaçados em um, foi escondido. Depois passados por muitos barrais, até que finalmente os restos mortais alcançaram a Terra Santa, onde estão enterrados em um belo santuário nos jardins barrais do Monte Carmelo, em Haifa, Israel. Uma bela oração que é usada por barrais em todo o mundo foi revelada pelo Baba. A quem remova as dificuldades a não ser Deus. Dize: louvado seja Deus. Ele é Deus. Todos são seus servos, e todos aquecem ao seu mandamento. Alguns dos ensinamentos do Baba. Confiança no poder de Deus. Todas as coisas jazem presas na palma de sua poderosa mão. Todas as coisas lhe são
possíveis e fáceis. Ele executa qualquer coisa que queira e faz tudo que deseje. Motivos puros combinados com boas ações. Abre aspas. Os dias em que se julgava suficiente a vã adoração chegaram ao fim. Veio o tempo em que nada senão o mais puro motivo, apoiado por ações de imaculada pureza, pode ascender ao trono do Altíssimo e lhe ser aceitável. Fecha aspas. Anúncio profético. Bem-aventurado quem fixa os olhos na ordem de Bahá'u'lláh e que rende graças ao seu Senhor, pois ele seguramente tornar-se-á manifesto. Isso, deveras, Deus ordenou no Bayan de maneira irrevogável. Esses espelhos santificados, essas auroras da glória antiga, são cada um e todos os exponentes na terra daquele que é o orbe central do universo, sua essência e seu propósito final. Dele recebem o conhecimento e o poder. Dele derivam a soberania. Formosura que lhes adorna, o semblante é apenas um reflexo de sua imagem e o que revelam. Um sinal de sua glória imorredoura. São os tesouros do conhecimento divino e os repositórios da sabedoria celestial, pois eles é transmitida uma graça que é infinita e revelada a luz que jamais se esquivará. Itabiacã, o livro da certeza. Obrigado, muito obrigado, Alex. Olha, agradecemos bastante aí por essa apresentação, muito inspiradora. Inclusive, por sinal, existe um livro que se chama Os Rompedores da Alvorada. Esse é um livro que foi traduzido para o inglês por Shoghi Effendi e originalmente foi escrito por Nabil, um dos primeiros seguidores e discípulos de Bahá'u'lláh. E é um livro maravilhoso, muito, muito, muito inspirador, que a gente recomenda a todos que puderem e que tiverem interesse em saber mais sobre a vida do Bab e sobre a vida dos primeiros Babis. É um livro extremamente comovedor, mas também, ao mesmo tempo, muito inspirador, que relata assim, de uma forma muito detalhada as perseguições, os sofrimentos dos primeiros seguidores, mas também, acima de tudo, a fé e a dedicação e o amor que eles tiveram pelo Bab e por Deus. Muito obrigado, Alex e Su, por terem preparado. Então, rapidinho, eu queria que o Alex passasse um pouco do contexto do porquê que tem esses manifestantes, o que ele falou um pouco antes, e até chegar ao ponto do Bab. Só para dar um resuminho, o que aconteceu? Quem são os manifestantes de Deus, né? Só para ele ter um... A gente está falando da história, né? Essa aqui é a terceira parte, a história dos manifestantes. A gente foi numa ordem cronológica, dos que a gente conhece, né? Que nem eu mostrei aquela citação, que a gente acredita que eles existem desde o começo da história, né? Eles são os fatores que moveram a civilização humana. Mas desde que os que a gente conhece, a gente começou com Krishna, a gente chegou até o Bab agora, da próxima semana vai ser Bahá'u'lláh. Tem mais alguma coisa que vocês querem, uma outra pergunta sobre isso, mais específica? Quais são os manifestantes que você falou até agora, Alex, na ordem? Eu acho que eu poderia falar aqui, Jason. Posso falar? Pode. Então, o primeiro que você tem registrado na história, né, manifestante, que ficou registro mesmo dos primórdios da humanidade, ele se perdeu, né, mas ficou o nome da religião, que são os sabeístas. Depois foi Krishna, do hinduísmo, Moisés, do judaísmo, Zoroastro, do zoroastrismo, Buda, do budismo, Cristo, do cristianismo, Maomé, do islamismo, o Bab, que é da fé Babi, e Bahá'u'lláh, que é da fé Bahá'í.
Pulou o Abraão, depois de Krishna. Depois de Krishna. Cristo, tem Antes de Abraão e Moisés. Moisés. Tem Abraão e Moisés, porque tem religião que tem mensageiros gêmeos, que se fala, né? É só isso. Obrigado, Jorginho. Suzane, você levantou a mão, você queria falar alguma coisa? Interessante que Habib Teherzada, que está muito conhecido dos Baha'is no Brasil, ele é autor e traduziu muitos livros em inglês para persa, farsi e árabe para as outras pessoas no outro lado do mundo. E ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou que essas perseguições terríveis que os babis tinham foi realmente no fundo, a causa foi porque eles estavam aclamando que a emancipação das mulheres, que as mulheres são iguais aos homens. Essa é a primeira vez na história da religião que isso aconteceu. E eles não aguentaram esses sacerdotes de Islã e tudo isso. E eles falavam terrivelmente para as populações ignorantes que esse foi terrível, não pode fazer isso. Então, é muito interessante, porque deu uma perversão para eles. Não podemos fazer isso. E eles eram pessoas mais primeiro realmente na história da humanidade que falou como assim e como eles sofreram com isso. Obrigado, senhor. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho que o nosso amigo Fernando Larroque parece que levantou a mão. Gostaria de falar alguma coisa, Fernando? Sim, agradecer, né, mais uma vez pelo aprendizado. E eu fiquei com algumas dúvidas, né? Quer dizer, quando você fala no Baian, né, mais especificamente o que seria, né? A data em que o Babi começou a sua pregação, tem essa data, quer dizer, que ele se anuncia como manifestante de Deus, né? E aí agora a dúvida que eu fiquei é que você fala dos Babis, né? E tem o Bahá'u'lláh. Pensava que era a mesma coisa, né? Que o Babi é o arauto, né? Da fé Bahá'í, mas quer dizer, ele também fundou alguma coisa mais específica, que seria dos Babis, ou é a mesma coisa que o Bahá'u'lláh? Tem a diferença entre uma e outra? Né? Eu fiquei assim curioso. Tá? Obrigado. Boa pergunta, boa pergunta. Você gostaria de responder, Alex? Pode ser. Pelo que eu sei, porque a grande parte da revelação do Bab era profetizando o Bahá'u'lláh, né? Então, os Babis todos se tornaram Baha'is. Então, teve uma conversão completa, assim. Uhum. Mas teve esse livro do Baian que acabou porque na Pérsia eles fazem, quando eu mostrei a imagem, eles fazem essas tábuas incríveis, né? O jeito que eles escrevem em formas de desenhos, coisas assim. E o Bab, ele teve pouco tempo como mensageiro, né? Foi 6 anos, 3 anos foi na prisão. Mas ainda assim ele conseguiu escrever bastante, mas o Baian, ele existe em forma digital, mas que eu saiba, eu não consegui achar em nenhum lugar uma forma física. Mas ele foi um mensageiro próprio, né? Mas os seguidores todos se converteram para Bahá'u'lláh e daí viraram os Babis. Então, de uma forma é diferente, mas também são a mesma coisa. Responde a sua pergunta? Ok.
Tranquilo. Nick, posso? Obrigado. Eu acho que, sim, Fátima, eu acho que só o Hulk tinha levantado a mão um pouco antes, Fátima. Você queria falar uma coisa, Hulk? Eu deixo a Fátima falar antes, né? Já que o Bab proclamou essa unidade de direitos entre os homens e as mulheres, eu nem quero falar antes da Fátima, só depois. Eu acho que é uma decisão bastante sábia, viu, Hulk? Eu também, no seu lugar, eu teria feito a mesma coisa, realmente demonstrando bastante sabedoria. Pode falar, Fátima. Então, amigos, boa noite. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar Alex, que tanto nos encanta, né? Essas apresentações que ele tem feito. E queria também dizer o seguinte, completando o que Nick falou, que ele fez referência ao livro Os Rompedores da Alvorada, eu lembrei também que existe o livro Que Brilha o Sol, né? Que também fala sobre toda essa parte histórica do Bab. E queria também colocar o seguinte, que, na verdade, a história das religiões sempre se repete, né? Sempre tem alguém que anuncia, sempre tem os seguidores que espalham essa mensagem, sempre o manifestante deixa um livro sagrado que guia a humanidade, na verdade, é para guiar toda a humanidade em cada época. E também depois tem todas essas perseguições, porque o manifestante sempre vem trazendo algo novo, né? Na essência, como o Alex já tem falado sobre isso, na essência preserva os ensinamentos espirituais, mas as leis sociais mudam, então isso incomoda bastante, termina que tanto o manifestante quanto os seguidores são perseguidos e tal. Então, a história religiosa sempre se repete, o processo é sempre esse. Mas eu gostaria também de mencionar o seguinte, como eu sou assim de origem cristã, né? E a Bíblia se refere a um tempo de um só pastor e um só rebanho. E a Bíblia também fala o seguinte, que aquele que passar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o Bab é essa porta pela qual Bahá'u'lláh passou, né? E certamente que Alex, no próximo encontro, vai falar desse pastor das ovelhas, né? Então, não é o caso de falar nada aqui, mas só mencionar isso, porque quando eu conheci a fé, isso me chamou muita atenção, porque eu sabia, assim, né, pelo fato de ser cristã, ter uma familiaridade com a Bíblia, eu sabia que essa afirmação existia. Então, isso me chamou muita atenção. Aquele, porém, que passar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Eu queria fazer essa referência. Interessante. Obrigada. Muito interessante. Bem lembrado, Fátima. Excelente comentário. Muito obrigado. Bom, agora acho que é a sua vez, Hulk. Você está em Nick, você vê que foi muito sábio deixar a Fátima falar antes de mim, né? As mulheres. Aliás, a gente fala às vezes brincando entre os Baha'is, mas Bahá'u'lláh disse que nessa era a humanidade vai ver a glória da posição da mulher. Então isso é muito interessante, né? E a gente vê que a cada dia, né, essa era começa com o Bab é a porta, né? E para o pessoal que é de origem cristã como eu, né, a porta é mencionado no início do capítulo 10 do Evangelho de João. João 10, 1 a 7, né? João, inspirado por Deus, revela a posição da porta. E uma é a citação que a Fátima mencionou, né? E essa citação, eu gosto muito dela, ela é muito clara, ela diz: aquele que não entra no aprisco pela porta, esse não é o pastor das ovelhas. Olha só que coisa interessante, aquele que não entra no aprisco. Aprisco é o lugar que nós estamos, nós somos as ovelhas, né? É o lugar onde a humanidade está. Aquele que não entra no aprisco pela porta, esse não é o pastor das ovelhas, né? E também o capítulo 10, o versículo 7, Jesus fala: eu sou o pastor das ovelhas. Aí, quando chega em Apocalipse, né, o Apocalipse também fala: aquele que não entra
pelas portas. Esse não é o pastor das ovelhas. Então, mostrando que todos os mensageiros de Deus são portas. E também a pessoa que não seja cristã, que não tenha aceito Jesus, para se tornar Bahá'í, ele tem que entender a posição sagrada de Jesus. Ou seja, cumprindo as profecias que estão no capítulo 10 do Evangelho de João. Agora, eu queria... O Fernando Larroque fez uma pergunta interessante. Em português, a editora Bahá'í editou uma seleção dos escritos do Báb. Eu vou pegar rapidamente aqui. Este livro chama-se Seleção dos Escritos do Báb. Essa seleção ela foi organizada por Shoghi Effendi, o guardião da fé. Então, todas as epístolas da revelação do Báb, né, que foram assim adotadas por Bahá'u'lláh, porque o Báb teve uma missão de transitoriedade muito grande, demorou 6 anos a revelação dele. E o papel dele era preparar o caminho para a chegada de Bahá'u'lláh. Né? O Alex vai falar isso. Então, o Báb deixou muita coisa revelada, mas que quando chegou na época de Bahá'u'lláh, como a missão dele era transitória entre a revelação islâmica e a revelação Bahá'í, muita coisa que o Báb revelou, Bahá'u'lláh entendeu como desnecessário para a nova era, para essa nova época que se iniciou. Então, esse livro, Seleção dos Escritos do Báb, está esgotado. Ele está esgotado na editora, mas eu acho que a gente pode achar, porque eu já achei livros Bahá'ís esgotados em sebos. Né? Às vezes, procurando nessas livrarias que vendem livro usado, você pode encontrar seleção nessa edição aqui de capa dura, tudo. E é muito interessante. E aquela oração muito bonita que o Alex falou, que eu já estou encerrando, o Báb revelou para a esposa dele. Né? A esposa dele era muito jovem, o Báb foi martirizado com 31 anos. Então, o Báb revelou aquela oração, há quem remova as dificuldades a não ser Deus, que é muito usada pelos Bahá'ís, é uma oração muito curta e muito forte. Ele revelou para a esposa dele. Os Bahá'ís usam essa oração como oração de proteção. E eu, particularmente, gosto dessa oração porque, para mim, ela é um símbolo do amor que o Báb teve por sua esposa. Um dos sinais do amor que ele devotava pela sua esposa, porque a esposa era muito jovem e ia sofrer com o martírio dele, né? E ela sofreu, e essa oração consolava o espírito da esposa do Báb. Então, é uma oração realmente muito curta, muito bonita. Vários Bahá'ís musicalizaram essa oração, né? Então, a gente encontra no YouTube essa oração cantada com melodias muito bonitas em árabe, em persa, em vários idiomas. Né? Obrigado. Obrigado, Ruki. Sabe, quando a Suzanne fez aquele comentário anteriormente sobre o motivo, talvez um dos motivos principais da perseguição que sofreram esses primeiros seguidores do Báb, também os seguidores de Bahá'u'lláh, por causa que eles valorizavam a emancipação da mulher e colocavam a mulher em pé de igualdade com o homem, eu me lembrei de uma coisa, que a fé Bahá'í no Brasil, e inclusive na própria América Latina, se deve à coragem de uma jovem mulher de origem norte-americana que saiu sozinha dos Estados Unidos, viajou de navio durante algumas semanas e chegou ao Brasil faz 100 anos, ou seja, mais exatamente em fevereiro de 1921, ela veio como o que nós chamamos como Bahá'ís, né, de pioneiros, né? Ela chegou sozinha ao Brasil e foi a primeira Bahá'í a se estabelecer no Brasil. E ela iniciou realmente essa comunidade que hoje nós vemos, né, de tantos milhares de Bahá'ís no Brasil, essa comunidade maravilhosa, florescente, foi graças à coragem de uma mulher. Lembrando que em 1921
não era uma coisa que se fazia. Uma mulher jovem não saía sozinha para fazer uma viagem tão longa. Isso era completamente proibido, era uma coisa inimaginável, né?